Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e, para nossa aula de hoje, separem os materiais necessários, caderno ou folha para anotação, lápis, borracha, caneta e o apontador, também o dicionário. Na sequência, coloquem a data da aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler um conto maravilhoso. Então, o que é um conto maravilhoso? Os contos maravilhosos desenvolvem-se em ambientes mágicos, animais, gênios, plantas, objetos mágicos, entre outros, e enfatizam a parte material, sensorial e ética do ser humano. Tem por objetivo a realização do herói ou da heroína mediante conquista de tesouros ou outros bens materiais. Considera-se conto maravilhoso toda a situação que ocorre fora do nosso entendimento de espaço e tempo ou realizada em local vago ou indeterminado. Então, os contos maravilhosos costumam apresentar no seu início uma situação de tranquilidade que é quebrada, e a partir dessa quebra é que o resto da história se desenrola. Vamos entender como funciona isso no nosso texto de hoje. Mas, antes disso, eu trouxe aqui um desafio para vocês, em que vocês vão ter que decifrar o enigma e descobrir qual é o título do conto que nós vamos ler a seguir. Vamos lá?
Voltando agora, será que vocês conseguiram cumprir esse desafio? Vamos lá! O título do texto que nós vamos ler hoje é As Três Penas. Então, hoje nós vamos fazer uma leitura um pouquinho diferente do que nós normalmente fazemos. Eu vou trazer trechos desse texto e a gente vai discutindo esse texto por trechos, ok? Então, vamos lá iniciar a leitura. As Três Penas. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. 2 deles eram inteligentes e espertos, mas o terceiro e mais novo falava pouco, era simplório e tinha o apelido de Boboca. Estando o rei velho e fraco e lembrando-se de que logo iria morrer, não sabia qual de seus filhos deveria herdar o seu trono. Reuniu os 3 e assim lhes falou: Saiam pelo mundo e aquele que me trouxer o tapete mais belo será rei após minha morte. O rei levou os 3 filhos para a frente do castelo e soprou 3 penas. Para onde elas voassem, era a direção que os filhos deveriam tomar. A primeira pena voou para o oriente, a segunda para o ocidente e a última voou alguns segundos e foi cair a alguns passos de distância. O irmão mais velho tomou o caminho da direita, o do meio voltou à esquerda e o mais novinho, sendo troçado pelos mais velhos, encaminhou-se para o local onde caíra a terceira pena. Agora vocês vão assinalar para mim a alternativa que apresenta os termos empregados pelos irmãos mais velhos para caracterizar o irmão mais novo. A alternativa A, falador, simplório e triste. B, quieto, simplório e bobalhão. Ou C, tranquilo, simplório e esperto. Eu deixei aqui o início do texto para ajudá-los a responder essa questão. Voltando agora com a resposta da nossa atividade, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta os termos empregados pelos irmãos mais velhos para caracterizar o irmão mais novo. Então, de acordo com os irmãos mais velhos, o irmão mais novo era quieto, simplório e bobalhão. Lembrando que nós lemos apenas um trecho
do texto. Nós lemos só o início e esse texto vai continuar na sequência. Atividade número 2. De acordo com o texto, o rei tinha 3 filhos. 2 eram inteligentes e espertos e o outro, mais novo, tinha o apelido de Boboca. Levante hipóteses. Pelas características dadas aos filhos, qual deles provavelmente herdará o trono do rei? Então eram 3 irmãos, 2 se consideravam espertos, um era considerado boboca, e agora vocês vão ter que levantar hipóteses. Qual será dos irmãos que vai conseguir herdar o trono? Voltando agora com a resposta da nossa atividade, vamos lá. Seguindo a lógica do texto, provavelmente quem herdará o trono do rei serão os irmãos mais velhos, considerados mais inteligentes e espertos. Então aqui foi a hipótese que eu levantei. A gente ainda não leu o texto todo, nós ainda não temos certeza do que vai acontecer, mas essa é a minha hipótese. Já que os outros irmãos eram considerados espertos, provavelmente o irmão considerado bobalhão não vai conseguir herdar o trono do rei. Agora mais uma questão sobre o trecho que nós lemos. Releia o trecho. O irmão mais velho tomou o caminho da direita, o do meio voltou à esquerda e o mais novinho, troçado pelos mais velhos, encaminhou-se para o local onde caíra a terceira pena. Pensando no contexto da narrativa, o que significa a palavra troçado? A. Incentivado e encorajado ou B. Ridicularizado, humilhado. Vamos lá?
voltando agora com a resposta da nossa atividade, onde vocês deveriam refletir sobre a palavra troçado. Então, pelo contexto, vocês conseguem saber o significado dessa palavra. E, nesse contexto, a palavra troçado significa ridicularizado, humilhado. O irmão mais novo era humilhado pelos irmãos mais velhos. Próxima atividade, ainda sobre o trecho que nós lemos, vamos lá. Qual era a intenção do rei ao propor os 3 desafios aos filhos? A. O rei propôs os desafios para ver quem era o filho mais forte para herdar o trono. B. O rei propôs os desafios para testar o talento de seus filhos mais velhos e ver quem era o mais esperto. Ou C. O rei propôs os desafios para não cometer nenhuma injustiça e dar chances iguais aos filhos de herdarem o trono. Voltando com a resposta da nossa atividade, vamos lá? Qual era a intenção do rei ao propor os 3 desafios aos filhos? Será que o rei propôs os 3 desafios aos filhos para ver quem era o filho mais forte para herdar o trono? Então essa aqui não é a resposta correta, porque o desafio do rei nada tem a ver com força. Em nenhum momento ele citou que era o filho mais forte que deveria herdar o trono. Alternativa B. O rei propôs os desafios para testar o talento de seus filhos mais velhos e ver quem era o mais esperto. Então aqui também não, porque o desafio foi para os 3 filhos e não somente para os filhos mais velhos. E alternativa C. O rei propôs os desafios para não cometer nenhuma injustiça e dar chances iguais aos filhos de herdarem o trono. Essa é a alternativa correta. Agora a gente vai continuar com a leitura do texto. Vamos lá. Cheio de tristeza, o rapaz apelidado de Boboca sentou-se no chão. De repente, notou que havia um alçapão ao lado de uma pena caída no chão. Abrindo a tampa, encontrou uma escada e por ela desceu. Viu-se diante de outra porta.
Bateu e, pouco depois, uma voz gritava lá dentro: Verde moça pequenina, perninha aqui, perninha lá. Vai ver para mim agora quem é que lá fora está. A porta se abriu e o jovem se deparou com um sapo grande e gordo, cercado de várias rãzinhas. O sapo grande perguntou o que desejava e o príncipe respondeu: Estou à procura do tapete mais belo e precioso que existe no mundo. O sapo grande, então, dirigindo-se a uma das rãzinhas, assim falou: Verde moça pequenina, perninha aqui, perninha lá. Minha arca e seu tesouro vai buscar onde está. Dito e feito, a rãzinha trouxe a arca. O sapo grande a abriu e retirou dela um tapete, tão belo e fino como jamais poderia ser tecido um outro igual na superfície da terra. Entregou-o ao príncipe que, depois de agradecer, subiu a escada. Agora mais uma atividade aqui para vocês refletirem sobre esse outro trecho do texto que nós acabamos de ler. Vamos lá. Releia o trecho. Dito e feito, a rãzinha trouxe a arca. O sapo grande a abriu e retirou dela um tapete, tão belo e fino como jamais poderia ser tecido um outro igual na superfície da terra. O emprego da vírgula nesse trecho tem o objetivo de. Então vejam que aparecem nesse trecho duas vírgulas em destaque, duas vírgulas que estão em vermelho. Então é essa a análise dessas vírgulas que eu quero que vocês façam nessa atividade. Vamos lá. Será que o emprego da vírgula nesse trecho tem o objetivo de separar uma explicação? Ou, alternativa B, ressaltar uma informação importante do trecho? Ou, alternativa C, separar elementos de uma enumeração? Então, releiam o trecho, vejam essa parte que está entre as vírgulas em destaque e assinale a alternativa correta. Voltando agora com a correção da nossa atividade, vamos lá. Releia o trecho.
Dito e feito, a rãzinha trouxe a arca, o sapo grande a abriu e retirou dela um tapete tão belo e fino como jamais poderia ser tecido um outro igual na superfície da terra. O emprego da vírgula, nesse trecho, tem o objetivo de. Então, essa expressão que está entre as duas vírgulas, a expressão tão belo e fino, se vocês relerem e prestarem atenção, vocês vão perceber que essa expressão tão belo e fino é usada para explicar como é o tapete. O tapete era tão belo e fino. Então, aqui vocês deveriam marcar a alternativa A. O emprego da vírgula nesse trecho tem o objetivo de separar uma explicação. Vamos entender por que as outras não estão corretas. Alternativa B. Ressaltar uma informação importante do trecho? Não, essa não é uma função das vírgulas. Ou C. Separar elementos de uma enumeração. Aqui também não, porque não há elementos de enumeração, não tem nada sendo enumerado em sequência. Então, nesse caso, as vírgulas foram usadas para separar uma explicação. Então, no exercício anterior, o termo que está entre as vírgulas é um aposto. Releio, eu trouxe aqui o mesmo trecho para a gente analisar. Dito e feito, a rãzinha trouxe a arca. O sapo grande a abriu e retirou dela um tapete, tão belo e fino como jamais poderia ser tecido um outro igual na superfície da terra. Então, a gente chama de aposto o termo que serve para explicar, enumerar, resumir ou especificar algo. É um termo acessório da oração. Quando retirado da frase, não causa prejuízo no entendimento. Ele aparece separado do restante da expressão por vírgula, travessão ou dois pontos. Então, veja, vamos entender um pouquinho sobre esse termo acessório da oração. Percebam que se eu tirar essa parte que está em vermelho, se eu tirar o aposto dessa oração, eu ainda vou conseguir entender o que essa oração está dizendo. Vejam lá. O sapo grande a abriu e retirou dela um tapete, como jamais poderia ser tecido um outro igual na superfície. Ok? Então, esse aposto a gente também pode deixá-lo entre travessões ou após os dois pontos. Veja aqui outro exemplo. Os dois irmãos mais velhos, que se achavam espertos, chamavam seu irmão mais novo de bobalhão. Então aqui, qual que é o aposto que está nessa oração? O aposto é que se achavam espertos. Então esse aposto, esse termo que está entre essas duas vírgulas, está sendo usado para explicar como que os irmãos mais velhos se achavam. Eles se achavam espertos. Então, esse termo que está em amarelo é o aposto dessa oração. Agora eu vou deixar uma atividade para vocês, em que vocês vão ter que sublinhar o aposto das orações a seguir. Então, leiam com atenção essas duas orações e sublinhem o aposto. Vamos lá?
Voltando aqui com a resposta da nossa atividade, sublinhe o aposto das orações a seguir. Na oração A, o irmão mais velho tomou o caminho da direita, o do meio voltou à esquerda e o mais novinho, sendo troçado pelos mais velhos, encaminhou-se para o local onde caíra a terceira pena. Então, o aposto dessa oração é sendo troçado pelos mais velhos. Normalmente, o aposto vem entre duas vírgulas, mas nós vimos na explicação anterior que ele também pode estar entre dois travessões, que é o caso desse exemplo. E, lá na B, o rapaz, cheio de tristeza, sentou-se no chão. Aqui o aposto é cheio de tristeza, está explicando como que o rapaz está, e é o aposto dessa oração que, nesse caso, está entre duas vírgulas. Agora a questão 7. Em sua opinião, os irmãos mais velhos conseguirão encontrar um tapete mais bonito que o do irmão mais novo? Justifique sua resposta. Então, lembrando que o rei lançou esse desafio aos 3 filhos, que era procurar o tapete mais belo, e quem achasse o tapete mais belo iria herdar o trono. E o irmão, que é considerado boboca, conseguiu achar um tapete muito bonito. A pergunta que eu deixei aqui para vocês pensarem é: em sua opinião, os irmãos mais velhos conseguirão encontrar um tapete mais bonito que o do irmão mais novo? Justifique sua resposta.
Voltando agora com a resposta da nossa atividade, lembrando que essa resposta é uma resposta pessoal, então o que vocês escreveram também está certo, não tem resposta certa ou resposta errada, porque aqui é a opinião de cada um que vale, mas eu trouxe uma sugestão de resposta. Vamos lá. Os irmãos mais velhos são considerados mais espertos e inteligentes que o irmão mais novo. Pensando nisso, provavelmente conseguirão encontrar um tapete mais bonito que o do irmão que é considerado um bobalhão. Esse provavelmente é porque nós não temos certeza, mas como os irmãos mais velhos se consideram tão mais inteligentes que o irmão mais novo, possivelmente eles conseguirão sim arrumar um tapete tão bonito quanto o do irmão mais novo. Agora eu trouxe mais um trechinho do texto, vamos ler mais um pedacinho, vamos lá. Os outros irmãos consideravam o mais moço tão idiota que estavam certos de que ele jamais encontraria um tapete de valor. Não é preciso dar-nos ao trabalho de procurar muito, disseram os dois. Da primeira pastora que encontraram no caminho, eles tiraram o pano grosseiro que trazia aos ombros e o levaram para casa, entregando-o ao rei. Nessa mesma ocasião, também o Boboca vinha regressando com o seu belo tapete. O rei, ao vê-lo, admirou-se e falou: "Pelo direito, o reino agora pertence ao mais jovem de vocês." Mas os dois outros não o deixaram em paz, repetindo que era impossível o Boboca tornar-se rei, com uma inteligência tão curta. Pediram insistentemente que lhes impusesse outra prova. Então esse texto continua. Na próxima aula nós vamos ler o final desse texto, vamos entender como vai desenrolar a história. Deixei aqui algumas perguntas para vocês refletirem. O que você acha que vai acontecer? Será que o rei vai pensar em uma nova prova? Será que o rei vai ceder aos pedidos dos filhos mais velhos? E na próxima aula nós vamos descobrir a resposta, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado do texto. Nós temos um encontro na nossa próxima aula. Até lá!